Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV de hoje. Sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, tem aí o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode assistir o programa no nosso canal do YouTube, isso mesmo, @Revista Em Evidência, e também lá os bastidores do nosso perfil no Instagram, Revista Em Evidência. O programa Em Evidência na TV de hoje tem a alegria e o prazer de entrevistar o vereador número 1 do Rio Grande do Sul. Com vocês, o presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Silomar Garcia. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa noite. É uma satisfação estarmos aqui colaborando, trazendo ideias e cases, inclusive orientações e experienciando também aquilo que a gente faz ao longo da vereança, mas principalmente na parte corporativa e representativa. Maravilha. Presidente, vou começar lhe perguntando para quem está nos acompanhando, para o senhor explicar, por favor, o que é a UVERGS, né, e como é que surgiu essa entidade? A União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, a UVERGS, ela surgiu há 50 anos. Estará comemorando 50 anos em maio próximo. E ela surgiu lá em Pelotas, e o seu fundador ainda, ele é vivo. Opa! É um jurista, o ex-vereador José Carini, já está bastante idoso, mas ele ainda manda vídeos para compartilhar quando nós temos alguma solenidade, tanto era o idealismo dele. E juntamente com Reginaldo Pujol, depois, no mesmo grupo, Giovanni Garcia, aqui de Alvorada, e lá de Rio Grande, o Juarez Molinari. E esse grupo, depois veio o Dávila Júnior, lá de Livramento, Jocelyn Consaltelli, de São João da Urtiga, e eles criaram lá em Pelotas, então, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, para defender os princípios da vereança do Estado. Sonhava com uma vereança mais aparelhada, né? Mais profícua, efetiva, proativa e tudo. E naquele tempo eles já pensavam que era necessário fazer a defesa dos vereadores de forma representativa e corporativa para que nós pudéssemos aparelhar melhor, produzir mais acuidade técnica para o acervo legislativo, para as funções dos vereadores e da Câmara Municipal, como as suas prerrogativas, as suas competências, com maior acuidade. E isto, a semente foi lançada e se sucedendo várias gestões ao longo da história, e hoje a UVERGS completa 50 anos. Para o vereador e pelo vereador, defendendo sempre, inclusive, todas as prerrogativas e a gestão do presidente de Câmara, de um programa com o vereador, amparo jurídico, amparo de gestão, amparo em contabilidade, enfim, produzir todas as ferramentas para que o vereador exerça efetivamente, como preceitua a Constituição, a função da vereança como agente da democracia representativa. E, presidente, lá para hoje a função da UVERGS continua firme nesse propósito? Continua, inclusive. Muita coisa mudou, né? Sim, a coisa mudou, evoluiu. Hoje nós estamos na era digital, né? Verdade. E a UVERGS procurou se inteirar, crescer junto e produzir melhores ferramentas para que os vereadores possam dar retorno à sociedade com a vereança mais eficiente e mais eficaz. Com isto, a gente criou, além da assistência, o amparo, o acompanhamento para agendamentos, para assessoramento técnico, mas principalmente para o vereador, criando, inclusive, benefícios, como consultas médicas por convênio, exames, etc., para que o vereador se sinta mais assistidos. Maravilha. Como é que a gente não pode deixar de falar, né, presidente, como é que a UVERGS enfrentou o ano passado a enchente, né, e agora participando, acredito, muito no processo também de reconstrução e de construção, porque eu tenho ouvido muito falar os prefeitos falando sobre agora construção, né? A reconstrução tem a parte que foi atingida, mas seguir adiante, né? O Estado tem que seguir adiante. Como é que foi o ano passado ali, a participação da UVERGS, e como é que está sendo hoje?
nós nos deparamos com o inusitado. Eu sou um vereador de Novo Cabrais, um pequeno município que se emancipou de Cachoeira do Sul, mas eu resido em Cachoeira do Sul e exerço a minha profissão em Cachoeira do Sul. E, diante daquele fato, nós ficamos atônitos naquela primeira semana, os primeiros dias, sem saber o que fazer. A albergue submersa, 1,80 m de água lá dentro, e uma água fétida, porque os esgotos brotaram, né? Eles jorraram invertido. E Porto Alegre ilhada, a cidade que eu moro, Cachoeira do Sul, ilhada, né? Nós estávamos sem comunicação com o resto do estado. O senhor trabalha em Cachoeira do Sul, mas é vereador de? Novo Cabrais. Novo Cabrais. Depois vamos falar sobre Novo Cabrais. E naquele período, nós só conseguiríamos ir de Cachoeira a Novo Cabrais. Para os demais municípios, estávamos... Tudo trancado. Tudo trancado. Aí eu fiquei pensando, o medo e a desistência e a inanição nunca foi o meu forte. E eu levei uns 3 dias prospectando uma saída. Alberguei no meu escritório, graças a Deus ele é grande, 4 funcionários da Alvergues. Uau! 4 funcionárias trabalhando de casa no home office, porque mora na Cidade Baixa, estava deslocado em casa de parentes, de amigos. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu com Porto Alegre. E eu pensava assim, o que nós vamos fazer? Nós não podemos frustrar os vereadores, os quais nós representamos, as câmaras municipais que precisam de respostas para seus questionamentos técnicos, pareceres, informações no seu cotidiano. E me veio à mente criar, quando abriu e Cachoeira se ligou com Porto Alegre, ele abriu um pouco, ainda no final de maio, um grande seminário estadual em Cachoeira do Sul. Opa! E ao lado do meu escritório tem um restaurante de um ex-vereador, que foi presidente da Câmara, e que eu tive a honra de ser o seu assessor jurídico há 27 anos. E ele disse assim, utiliza o meu centro de eventos, que o andar de cima tem um centro de eventos. E não foi atingido? Não, lá em Cachoeira do Sul nada foi atingido. Aí eu peguei o meu escritório para secretariar e sediar a parte administrativa desse grande seminário estadual. E ao lado do centro de eventos, em cima do restaurante, no 2º piso, nós realizamos um encontro estadual que foi um sucesso. Levei conselheiros do Tribunal de Contas, levei bombeiros voluntários, militares e voluntários, para que nós começássemos, então, o título que nós demos àquele seminário estadual, que era da reconstrução, o início da reflexão para a reconstrução. E foi exitoso, nos surpreendeu. Na semana seguinte, nós fizemos um encontro estadual em Santana do Livramento, que já é tradicional no mês de junho, foi um sucesso. A Alvergue estava no centro administrativo, a sede, estava inacessível porque interditado. A comunicação com a administração do CAF, do centro administrativo, era só por e-mail. E nós não tínhamos perspectiva. Um amigo meu, que tem muitas salas em alguns andares ali do edifício Sulacap, ali na esquina Democrática, Borges com Andrade Neves, ligou para mim. Silomar, estou sabendo que a Alvergue está inundada, está na lama, as paredes se desmancharam, vocês perderam o maior, perdemos tudo, 100%, desde o piso que tínhamos feito novo. Meu Deus! Tá? E eu quero te emprestar uma sala sem custo, equipada, montada, para vocês se instalarem. Para surpresa minha, não foi uma sala, foi um conjunto de 3 salas de diretoria, de uma das diretorias da empresa dele, equipada, mais o auditório da Clínica Centro, que eles têm ali uma clínica de assistência médica, odontológica, enfim, todos os segmentos da saúde. Tudo aparelhado. Tudo aparelhado, e nós nos instalamos 3 meses. Quando liberou o centro administrativo, que ganhamos a licença para entrar lá, de máscara, de luvas, todas as proteções, porque infectado, tudo destruído. Tanto que nós temos lá um painel com o antes e o depois. E nós começamos primeiro a retirar os entulhos. Deu 13 caçamba dessas aí de entulho, aí, um cerro de material para ser descartado. E começamos a obra. Começamos pelo desmanchar, revisar os pisos, começamos pelo piso novo. A gente fez tudo com porcelanato. Tudo de novo. Tudo de novo. Contratamos a empresa, porque as divisórias nós perdemos. Sim. Tem uma divisória com a PGE,
que são 23 metros por 13 de pé direito, nós perdemos toda, riou a parede. Meu Deus. Tá? E nós fomos prospectando na garra, com a vontade, saindo 8h30, 9 da noite das lojas aí, fazendo levantamento de preço e orçamento com a equipe diretiva, a doutora Ana Valmorber, que é a nossa diretora administrativa, a Letícia, a nossa financeira. Então, esse trio foi às compras, foi a pesquisa e nós conseguimos comprar, refazer o piso, edificar as paredes, refazer a parte elétrica e hidráulica. Ah, pois é. Que não aparece, mas danifica, mas é uma estrutura danificada e que demanda um custo alto. Tem que fazer. Compramos todos os móveis planejados, computadores novos, enfim, nós transformamos a tragédia para que saíssemos da área de conforto e devolvemos para os vereadores, dia 6 de setembro, 5 vezes mais equipada, mais aparelhada, estruturada e um luxo. Zero bala. Zero bala. Com isso, esse é gauchado, eu até me policio, porque eu estava agradecendo a enchente. E depois, como cristão, eu sou de confissão cristã, evangélico, e eu disse assim, eu estou errando, porque eu estou pecando a agradecer essa provocação de sair da área de conforto para a reconstrução. Porque tem gente que não voltou para casa, gente que não voltou para os seus empregos, tem atividades que não voltaram a funcionar. Então, a gente tem que se policiar, porque nós ainda tivemos essa unção, esse dom de conseguir, com garra e perseverança, fazer uma reestruturação eficiente. Que maravilha, que maravilha. Benza a Deus, viu, presidente? Vamos falar sobre agora, né? Os 50 anos Alvergues completa agora nesse mês de maio. E para esse ano, o que temos de desafios com sede nova aí? O que a entidade está pensando agora? Estamos em fevereiro para 2025, no ano dos seus 50 anos. A Alvergues sempre comemorou seu aniversário, que é esperado pelos vereadores, uma ação nossa e que a gente entregue uma grade técnica com os melhores painelistas, não só da área jurídica, mas de todas as áreas, todas as nuances da administração pública, porque o vereador ele é fiscal e é juiz. Ele fiscaliza as ações e as contas do Poder Executivo e, para ser um fiscal responsável, ele tem que conhecer todas as nuances da administração do município, seja no Legislativo, seja no Executivo. Depois ele julga as contas e as ações e a gestão do prefeito. Quem julga é a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas apenas exara um parecer prévio que pode ser, inclusive, revertido na Câmara Municipal com um quórum qualificado. É verdade. Então, para que o vereador tenha responsabilidade e nos seus votos não esteja mantendo um ímprobo e desonesto na administração pública, ou, ao contrário, tirando um probo e honesto da administração pública, ele tem que julgar com responsabilidade. É um julgamento político, mas demanda muita consciência cívica e responsabilidade. E às vezes até técnica, né? E até técnica, obviamente. De como funciona o rito das Aí câmaras. tem os assessoramentos, Sim. Mas nós queremos, mais uma vez, nos 50 anos, fazer uma marca bem forte dessa efeméride aí de provocar os vereadores que eles se sintam estimulados a verear, a fazer parte da vereança e saber que é um poder o mais legítimo dentro do município, que ali compõe no colegiado, né? Todos os votos válidos, todos, porque até os votos pelo sistema eleitoral brasileiro que não se elegeram soma na composição dos coeficientes. É importante isso que o presidente está falando para quem está nos acompanhando entender isso de uma vez por todas, né? O pessoal tem essa dúvida, não, mas é voto que não vale, voto branco, voto nulo, não, todos os votos ali para vereadores são computados, né, presidente? Eu vou dar um exemplo. Por favor. Uma vereadora que até era do nosso conselho ali de Garibaldi, hoje ouvindo o presidente, o vereador Cássio, explicando que o filho dela concorreu por um partido, um rapaz com 20 anos, e ela concorreu também por outro partido, que era o tradicional dela, para ajudar na composição. Para capilarizar voto para ele. Tá. E ele se elegeu por 2 votos. Então, que se ela não faz esse trabalho aí, faltaria voto no coeficiente dele. Então, todos os votos válidos são computados para compor a partir dos coeficientes. Fique claro isso. Porque quem conquista a vaga são os partidos políticos. E o vereador, os candidatos têm que se classificar bem dentro do partido
Se o partido conquistou 3 vagas, 2 vagas, ele tem que ficar dentro dessas vagas. No coeficiente. No coeficiente. No coeficiente, exatamente. Exatamente. E muitas vezes o pessoal se pergunta, né, presidente, mas o fulano fez menos votos do que o outro, mas não entrou. É justamente isso. Exatamente. Só que ele está ajudando aquele que entrou. É bem interessante, gente. É um sistema muito bacana, democrático e bem interessante. É só você se aprofundar um pouco mais e vai entender como funciona. Presidente, já está terminando o nosso último bloco. Quanto tempo a gente tem aqui nesse último bloco aqui? Presidente, a gente tem 1 minuto apenas para terminar esse primeiro bloco. Eu vou convidar você a continuar assistindo na sequência, porque eu vou continuar falando, então, com o presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, vereador Silomar Garcia, sobre a questão da organização ainda da Alvergues, né? Inclusive, tem até uma carteira de identificação pela entidade, né? Então, o presidente estava comentando sobre os benefícios que levam além da organização em prol da qualificação dos vereadores do Rio Grande do Sul, tá bom? A gente vai seguir conversando no outro bloco. Eu espero você, um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência e o seu carinho. A gente lembra que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e pelos equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, quem faz, né, na política e nos negócios está em evidência. Você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, @Revista Em Evidência, dá o joinha, aquele like pra gente, se inscreve e ativa as notificações, né, lá no sininho ali para receber cada vez que a gente publica um vídeo novo. E também pode se inscrever lá no nosso Instagram, Revista Em Evidência, @Revista Em Evidência, que você vai conferir os bastidores, aqui o que não aparece na frente das câmeras, lá no nosso perfil do Instagram. Hoje tenho o prazer de receber, batendo um papo muito bacana sobre política, sobre a vereança, com o presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, presidente Silomar Garcia, que está falando sobre a entidade, e eu vou seguir perguntando para o presidente. Diz que os vereadores, né, que compõem aí, a Alvergues, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, tem até uma carteirinha de identificação, é isso mesmo. Mas, além disso, o importante também que me chama a atenção é a capacitação, não só para os vereadores, né, feita pela Alvergues, mas também para os assessores, presidente. Eu acho esse trabalho muito importante. Começando pelas carteirinhas, a enchente também nos provocou em outro ponto. Nós tínhamos carteirinhas ainda com aqueles espelhos em papel, preenchida, quando os vereadores traziam seus dados, suas fotos. E como nós renovamos, reconstruímos, nós não podíamos ficar com uma bengala de um item retrógrado ali, ultrapassado. Aproveitamos e resolvemos modernizar. A gente adquiriu uma máquina, uma impressora especial para carteirinhas em PVC, plástico. E com isso nós está saindo, inclusive, da prospecção lá do fornecedor, mais o software e os treinamentos, nós já estaremos fazendo uma carteirinha tipo cartão de crédito, assim, personalizada para os vereadores. Perfeito. Tem que valorizar essa função, que eu entendo nobilíssima, porque ela é um retrato do Estado democrático de direito, é onde a democracia se manifesta na tribuna da Câmara, onde a maioria e a minoria tem igualdade de condições, vez e voto e voz. Né? Então, isso aí é interessante, é bom que a gente registre isso aí. E aí a outra questão, eu primei sempre, porque eu vim da área técnica, eu sou do grupo técnico da Alvergues há 25 anos, virei vereador em 2012, assumi em 2013, e aí num movimento de vereadores me acharam que eu deveria ser o seu presidente, me elegeram e foram me reelegendo. Né? Hoje eu sou vereador emérito, com título otorgado pelos conselhos da Alvergues, mas eu sempre primei pela capacitação. Eu sempre disse, quando eu fui concorrer, que eu faria, e a minha proposta era uma vereança técnica, sem assistencialismo. E com isso eu consegui me manter no exercício de 3 mandatos, fazendo essa ação, né, com esse comportamento legislativo.
Mas eu sempre procurei criar um grupo eu chamo de parceiros docentes, porque dão aula, a palestra é uma aula, e eu busquei parcerias, Tribunal de Contas, Ministério Público, com entidades, para que nós pudéssemos manter na UVERGS um permanente fórum de debate de políticas públicas municipais. E com isso, eu tenho certeza, e porque o que bate lá no interior reflete aqui, o que eles levam daqui a gente fica sabendo como foi recebido lá, e a vereança deu um salto de qualidade, porque nós temos hoje um grupo de advogados no departamento jurídico, eu tenho auditores aposentados do Tribunal de Contas trabalhando no nosso departamento técnico, para orientar a gestão para os vereadores, a gestão da Câmara, para analisar os processos legislativos que são elaborados pelos vereadores. E eu digo nas minhas palestras, com muita propriedade, que eu reputo o assessor tão ou mais importante que o vereador, porque o vereador tem a vontade política. Sim. A vontade política, mas ele tem que ter a retaguarda. Eu sempre digo ainda, faço um paradigma, assim, com uma metáfora, o vereador é um ator, entendeu? Se fosse uma peça, sendo apresentado o vereador é o ator, mas lá na coxinha, na retaguarda, está aqueles que produzem, que são os assessores, servidores, estagiários, que fazem todo aquele contexto. O vereador vai no interior e é solicitado numa demanda para um projeto de lei, ele não tem que saber se é inconstitucional ou constitucional, porque o vereador nem todos têm informação. Claro. Porque ele é eleito por um segmento e ele é um extrato da sociedade. Sim, a sociedade estratificada em vários segmentos. Dos mais diversos segmentos, Exatamente. Professor, uma área da saúde, Exatamente. do comércio. Mas o assessor tem que analisar tecnicamente se aquele projeto, primeiro, pode ser da iniciativa, inclusive, do Poder Legislativo. Porque a maioria dos projetos de leis, em face da natureza, não é só para aumento de despesa. Em face da natureza, está lá no artigo 61 da Constituição. Tá? Só pode ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo. Aí não adianta ter uma maior boa vontade do vereador. Não adianta ter a boa vontade. E não depende dele. Não depende dele. Então, a gente orienta com o vereador em campanha aos novos que não prometam realizações cuja matéria ele não tem a competência para iniciar. Não sou alçada. Exatamente. Cabe a eles apenas, na fase intermediária, que é a fase de discussão do processo legislativo, a discussão, alterar, ajustar com emendas, mas não pode iniciar o projeto. Olha, boa. Isso todo mundo ganha, por isso que eu gosto desse programa aqui, para orientar a população, né? Até para reclamar, né, presidente? Para criticar, critique com conhecimento, com uma crítica construtiva, né? Para agregar o processo. Vamos falar sobre as parcerias também, presidente, parcerias institucionais com o TSE, né? Com a Assembleia Legislativa e até com a Corsã. A gente tem um marco aí, né? Do saneamento básico. O que a gente pode falar? A Assembleia Legislativa, por afinidade, a gente sempre teve uma proximidade muito grande, até porque os vereadores, os deputados são parlamentares. O sistema, né? Um doente estadual e do outro doente municipal. Mas a parte operacional, o procedimento, eles são praticamente iguais, só num nível de competência pelos entes federados diferentes. Então, a gente sempre procurou essa parceria e nós temos hoje uma parceria institucional para, junto, difundir as demandas do Poder Legislativo, inclusive da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo Estadual. Inclusive, hoje, acabei de assinar o aditivo hoje, que renova a parceria com a Assembleia Legislativa. E um trabalho que eu fiz em 12 anos de relacionamento com o Tribunal de Contas, porque o trabalho que nós fazemos facilita o trabalho do Tribunal de Contas. Enquanto nós, o VERGS, esclarecermos tecnicamente, pedagogicamente, tornando a vereança mais eficaz, mais eficiente, com a acuidade técnica, como eu já disse, facilita o trabalho dos auditores, porque menos apontamentos, menos problemas vai cair lá ou ser constatada lá na auditoria do tribunal, que é anual. Então, a gente procura produzir isso aí para que o vereador, primeiro, seja preparado, aparelhado. E, com isso, o resultado desse trabalho aparece lá depois na auditoria do tribunal, que hoje a gente afere esse resultado, porque o número de apontamentos do Tribunal de Contas na gestão dos presidentes de Câmara diminuiu consideravelmente, porque os vereadores estão mais preparados. Eles participam de treinamentos, de simpósios, de congressos, de encontros, né, cursos técnicos.
entendeu? E até aproveitando que já no outro bloco a gente falou, na reconstrução da Alvergues, nessa modernização, a gente otimizou as divisórias e conseguimos deixar lá uma sala de treinamentos para 40 lugares. Opa! Pronta, moderna. Porque o auditório grande a gente utiliza, temos um convênio com o Cine de Lojas Porto Alegre, lá no edifício Santa Cruz. Sim. É lá que nós realizamos os grandes eventos, a Nayamu também. Perfeito. Tá. Mas a gente, depois de muito trabalho, muita aproximação, e eu tenho um relacionamento no Tribunal de Contas, tanto profissional, que trabalho lá às vezes defendendo vereadores, prefeitos, no meu escritório, mas a gente conseguiu estreitar. Essa era uma parceria de fato. Tanto que nos ERCOS, que são os encontros regionais de controle e orientação, que a cada 2 anos o tribunal faz com todos os municípios gaúchos e nas suas regionais, a UVERS acompanha e participa junto. Só que essa evolução culminou em 29 de novembro de 2022 com a formalização dessa parceria. Assinamos o termo de cooperação institucional e técnico UVERS Tribunal de Contas. Para nós foi um grande trunfo, uma vitória, porque também é um ISO, é um selo da responsabilidade e a qualidade dos serviços que nós prestamos. Sim. Tanto que o Tribunal de Contas hipotecou o seu nome, a sua bandeira, né, a sua insígnia, né, atestando, então, essa parceria. Né. E agora, ultimamente, a Corsan, através da EGEA, a gente foi procurado, porque eles tiveram 2 fases. A partir da privatização, eles tiveram uma fase muito próxima da FAMURS, que era para fazer os aditivos com os municípios que ainda não tinham. Né. Depois que concluíram os aditamentos, os contratos com os municípios, aí é preciso capilarizar a informação, difundir nos municípios de forma pedagógica para demonstrar como é que funciona o Marco Nacional do Saneamento. E aí nós estamos num encontro, já fizemos um em Porto Alegre, teremos um agora de 25 a 28 em Capão da Canoa, encontro estadual, teremos outro de 18 a 21 de março lá em Garibaldi, para a Serra, as regiões que a EGEA e a Corsan precisam. Pois é, porque tem um grande parte, né, de municípios que vão aderir. Exatamente. E lá em abril nós teremos lá em São Luís Gonzaga para as missões. Então é uma parceria que houve essa congruências de forças e interesses públicos, né, para que nós difundamos essa política pública que é um marco nacional do saneamento básico. E achamos que isso aí veio de encontro daquilo que a gente busca, aparelhar, aperfeiçoar e tornar a vereança mais participativa, né, mais proativa, né, oferecendo as ferramentas de melhorias. Presidente, falando nisso, né, vamos falar um pouco sobre a defesa também dos vereadores, né, a classe que politicamente é a mais desgastada, por justamente é na cidade que a vida acontece. A gente é municipalista aqui, fala muito nisso. Aqui em Porto Alegre a gente tem ali o Palácio Piratini e tal, mas ninguém vai bater lá em Brasília, ninguém vai procurar o governador, o pessoal procura geralmente o prefeito e principalmente os vereadores, né? Então, que são para-choque ali, digamos assim, da demanda da sociedade e do poder público, né? Como é que é essa defesa O vereador, do vereador? sofre muito, existe da vereança, pela desinformação. A própria imprensa, que eu tenho maior carinho, maior respeito, às vezes chega uma matéria distorcida, mas os vereadores têm que desempenhar o seu papel para que cumpra e dê resposta para a sociedade, uma vereança eficiente, tem que se preparar. A gente oportuniza também no interior, eventualmente, alguns treinamentos em loco, né, em company, nas câmaras, mas o vereador, por essas funções que eu já falei, de fiscalizar, de julgar, isso incorre muita responsabilidade, muita responsabilidade. Então, é preciso que a gente esteja permanentemente em defesa dos vereadores. Sim. Eu mesmo tive que viajar para o interior, às vezes, enfrentar a população em audiências públicas, nas câmaras. Revoltadas por uma questão, pela ótica que eles enxergavam. Mas a gente tem que ir lá e mostrar a ótica que é. Necessariamente pela ótica técnica. Sim. Entendeu? Esclarecer e fortalecer qual é a função do vereador. Sim. Com isso, até eu queria fazer um registro que no mês de janeiro desse ano, pela primeira vez, com esses anos todos trabalhando com vereadores, parece que 2025 começou diferente. Os vereadores com mais vontade de participar, de se corporativar, de se associar, de discutir os problemas dos municípios.
Nunca ocorreu em janeiro, em anos anteriores. Em 2025, no mês de janeiro, eu fui no interior em 2 reuniões de associações regionais de câmaras. Dia 26, lá em Barão do Triunfo, para a região carbonífera, e agora, dia 31, lá em Soledade, para a região do Alto da Serra do Botucaraí. Reunido todas as câmaras para debater os problemas, discutir demandas e apresentar moções em defesa da região e dos seus municípios. Como mostra o engajamento, então, nosso engajamento, claro. Será que não tem também a questão de uma renovação? Eu tenho visto novos prefeitos e, consequentemente, eu acho que novos vereadores de idade, inclusive. Eu acho que a própria mídia, a própria instantaneidade sim, da tecnologia, né? Das redes sociais, prepararam mais a informação, tornou ela mais presente. E com isso as pessoas saem mais prontas. Concordo. Do prelo, eu diria assim. Saem mais prontas. Tem mais acesso à informação. Então, com isso, a sede de exercer uma vereança eficiente aumenta. Claro. E eu quero dizer que o vereador, ele exerce um munus público, porque eu tenho ideia do que é o valor do subsídio dos vereadores nas câmaras do interior do Estado. É um valor bem pequeno comparado diante da responsabilidade. Sim. Então, por mais que seja subsidiado em pagamento, ele não está à altura da responsabilidade do serviço que o vereador tem que prestar para a sociedade. Aliás, tem um mito, né? O pessoal fala da indústria dos municípios, né? Porque o município que é emancipado, ele vai receber uma verba para o prefeito e para os vereadores. Mas, na verdade, esse percentual em relação ao custo do município, ele não aumenta nada. Não aumenta nada, gente. Não aumenta nada. Se emancipa um distrito para município, ele vai receber uma fatia proporcional do que era o município mãe. E com isso, falaste há pouco que a vida acontece no município, e a saúde, a educação, a segurança, a modalidade, a assistência social, as principais demandas, só que está mais presente do cidadão. Claro. Por exemplo, o município que eu resido, que é Cachoeira do Sul, conforme a direção que tu sai, por lado de Caçapava, por lado de Encruzilhada, nós rodamos a partir da sede 80 quilômetros dentro do município. 80 quilômetros ainda estão dentro. É grande esse estado, meu Deus do céu. Eu falo para os amigos deputados que fazem campanha na fronteira oeste. Olha, para fazer campanha, para visitar os municípios, anda 100, 150 quilômetros. E está ainda dentro do município. Rodando asfalto, quilometragem, para chegar na próxima visita. Compensação, a região norte, noroeste e o Alto Uruguai do estado são proliferados de municípios. 12, 15, 20 quilômetros um do outro, concentração, entende? Então, com isso aí, essas demandas chegam com mais rapidez e mais presteza lá no cidadão, que é o objetivo do poder público. É importante, né? A gente ter essa noção da dimensão do Estado, né, e o que isso interfere justamente no trabalho dos vereadores. E não aumenta custo, porque vai ter mais servidor lá no município emancipado, mas diminuiu o servidor lá no município mãe. Exato. Então, vamos essas conversas aí, um vai repetindo, depois ninguém sabe se é realmente assim como funciona. Presidente, a gente está... Quanto tempo a gente tem nesse bloco? Isso já está terminando. Já encerrou esse bloco de novo, presidente. Olha, quando o papo está ficando bom, é assim. Papo. A gente ainda tem um último bloco para terminar a nossa conversa aqui sobre a vereança, né? Sobre os rumos da política em 2025. Não sai daí, a gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua participação. Lembrando que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência, além aqui da Masper TV, né, pelo 520, pelas plataformas digitais, pelo 575 da Parabólica Digital Brasileira, você pode acompanhar lá o programa Revista Em Evidência na TV, lá no nosso canal no YouTube. Tá lá, @Revista Em Evidência no YouTube. Se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele like, aquele joinha pra gente lá, né? E também tem os bastidores lá no nosso perfil no Instagram.
Instagram, Revista em Evidência. Estou conversando hoje, prazer de conversar hoje, com o Silomar Garcia, presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, vereador também de Novo Cabrais, falando aqui sobre a importância, né, da vereança, de você estar vereador no seu município e como isso impacta a vida do cidadão. Presidente, vou começar esse bloco lhe perguntando, né, como é que o senhor analisa de um modo geral, depois nós vamos falar de Novo Cabrais também, quero fazer uma propaganda lá do município, né? Como é que o senhor analisa de um modo geral a atuação dos parlamentares municipais no Rio Grande do Sul, né? Quais poderiam ser as principais mudanças nessa atual postura, presidente? Os parlamentares municipais do Rio Grande do Sul, que eu os defendo como bastante producentes e bastante preparados, tá? Nós produzimos uma vereança de excelência, eu diria assim, porque apesar da renovação, e nessa última eleição a renovação foi bem mais forte, mais robusta, a gente procura preparar, ofertando a pós-eleição, antes da posse, naquele período ali, da quase 3 meses, a gente oportuniza gratuitamente a preparação para aqueles que queiram vir em treinamentos da UVERGS, para que quando tomarem posse já estejam mais familiarizados com o exercício da vereança. Eu entendo, repito, sou da área, sou municipalista, que nós temos saída para qualquer crise política, crise administrativa, de ordem institucional, né, que a saída é pelos municípios. A saída é pelos municípios. Porque no município a gente faz a política, e eu vou parodiar o meu presidente nacional, Gilson Conzatti, eu não sou adepto nem da velha e nem da nova política, mas sim da boa política. Boa. E com isso, nós temos que produzir civismo. Nós temos uma carência de formação cívica na própria complexão educacional, seja pública ou privada, não é nosso estado, a nível de Brasil, porque nós não procuramos mais aquela formação de matérias que lá na minha época, não a sua, Cláudio, tá? A gente tinha educação moral e cívica. É verdade. Agustava o espírito cívico, religião, os princípios religiosos, eles têm 100 cor de religião, sim, mas tem que ser, os princípios têm que ser estimulados, tá? E o SPB, a Organização Social e Política Brasileira, alguns segmentos da sociedade na época chamavam que eram matérias fascistas, eu contrario. Gente, por favor, moral e cívica são princípios, a organização da sociedade. Exatamente, é o caráter, a consciência cívica, a cidadania tem que ser formada e preparada. Então, eu tenho um projeto meu ainda como vereador emérito, como o dirigente da UVERGS, um projeto, e esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer isso aí do papel, que é fazer uma grande campanha em âmbito estadual para que nós consigamos introduzir o estudo da lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, são as regras que regem o município, e ela é a maior lei do município, incluir na grade curricular do ensino fundamental. Eu tenho certeza que o dia que nós conseguimos implantarmos isso aí, nós teremos uma formação bem mais organizada, né? Sistematizada, entendeu? Do conhecimento que o cidadão tem que ter do seu próprio município. Para depois pensar em Estado, pensar básico, em nação, né? o básico. Né? Se nós estamos falando na base, né, que é uma pirâmide democrática, onde que são tudo os entes começa, federados, da Federação Brasileira, que é uma federação, um pacto federativo deformado, infelizmente. Né? Bem deformado. Bem deformado, mas que a gente trabalhe bem a base. Sim. Né? Para que não compensa um pouco. Para que não, para justamente não deforme ainda mais, né? Então, com isso, eu entendo que os vereadores do Rio Grande do Sul estão muito bem encaminhados nesse sentido, nessa direção. 497 municípios. Perfeito. Não é pouca coisa. A gente estava vendo os estados lá do norte e nordeste, né, com
Estados enormes com 40 cidades, 50 cidades. Exatamente. Né? Então, olha, não é pouca coisa. Vou lhe perguntar também, né? Já que a gente está falando dos municípios, no tamanho aqui, a gente está falando de Cachoeira do Sul, do meu querido Adriano Carvalho, né? O Banana, meu querido amigo e colega, tem um carinho por Cachoeira do Sul, voltou para Cachoeira do Sul. Um abraço para as rádios de Cachoeira do Sul, o pessoal lá, os colegas radialistas. Novo Cabrais, vamos falar um pouquinho antes que eu me esqueça de Novo Cabrais, presidente. Fica pertinho de Cachoeira do Sul. Quanto tempo aqui de Porto Alegre? Quantos habitantes? Qual é a economia da cidade? Daqui a Porto Alegre, a Cachoeira do Sul são 200 quilômetros, anda mais 35 em Novo Cabrais. Só que a divisa fica entre os dois municípios, então Novo Cabrais como município ficaria 17 quilômetros de Cachoeira. Você emancipou de Cachoeira? Se emancipou de Cachoeira. E aí eu fui, trabalhei, eu sempre fui líder partidário. Quando se emancipou, a gente deu uma consultoria, uma assessoria informal, ajudando a formação do município e o grupo político que eram os líderes emancipacionistas. Sim. E com isso eu me identifiquei com o município e fui procurador do município por 4 anos. Opa! Lá adquiri um relacionamento muito bom, tanto que eu montei um escritório lá e fiquei vinculado ao município, que eu atendo lá por agendamento. Hoje a minha empresa, consultoria, é lá, o meu CNPJ é lá. Olha só. E Novo Cabrais é um município bem sui generis. Nós temos um município pequeno, 4.500 habitantes. 4.500 habitantes. Só que nós temos uma sede administrativa que é ali no centrinho, próximo à RSC 287, que predomina a etnia alemã. Que região do estado que é? É na região centro, entre quem sai de Candelária e ainda Santa Maria. Tá, região central do estado. É descendência alemã? É alemã. E lá no outro distrito, muito populoso, talvez tanto quanto, que tem inclusive muito poder econômico, é a etnia italiana. Olha aí, ó. Que é uma região fumageira, é muito forte a cultura do tabaco lá, a principal economia de Novo Cabrais. Sim, que movimenta. Né? Exato, movimenta a economia. Só que tem um detalhe. Eu me louvo dizer que Novo Cabrais tem um ponto turístico que é o único na América Latina. Opa! É o maior horto florestal privado da América Latina com 100 hectares. 100 hectares? Eu não saberia dizer quanto, mas é infinita a quantidade de espécies de árvores que tem nesse horto. Nossa. Um médico de Cachoeirense, que depois virou prefeito de Cachoeira, ele, Dr. Vitec, Acido Vitec, ele teve como ideal, adquiriu essa fazenda, essa área de terras, e importou mudas nativas de todas as regiões do planeta. Olha só! Entendeu? E criou esse horto florestal. Hoje, há eu diria assim, até camboios de ônibus. Que vão para lá. Entendeu? E turistas que migram para lá aos finais de semana para conhecer o Parque Vitec. Que maravilha, né? E a colonização ali é basicamente alemã e italiana. Alemã e italiana. Isso aí. Aliás, eu só fazer um parênteses, eu vi um vídeo de Pomerana em Santa Catarina. Eu conheço. E aí uma senhora, uma moça, falando com seu filho no colo, falando que tinha falado sobre a colonização polonesa, alemã. Pomerana ou Pomerode? Pomerode, conheço. Pomerode, exatamente, desculpe. Pomerode. E o pessoal, ela furiosa, com o racismo ao contrário. Ela tinha elogiado que gosta da sua cultura, de pele clara, de olhos claros, de olhos azuis, os filhos lá, e que lá todo mundo é alemoazadazinha e tal, né? Os colorinhos, como a gente chama, você que está nos acompanhando para esse Brasil afora, carinhosamente a gente chama. E aí houve uma enxurrada, então só para deixar registrado aqui, gente, não se pode ter, gente. Não adianta você falar racismo para um lado e ter racismo para o outro. Ou é racismo ou não é racismo. Né? Então, a pessoa tem que ter a liberdade de elogiar o seu passado, os seus imigrantes. Nós temos uma sociedade miscigenada. É verdade. Miscigenada. Vamos aprender, lá né? em Novo Cabrais eu falei na etnia alemã e italiana, mas tem parte de açorianos em pequena quantidade. Portugueses? Mas tem núcleos lá que o grupo de afrodescendentes é muito forte
que inclusive eu colaboro, sou um dos colaboradores do grupo Afrodescendente Revelação. Opa! Que eles, inclusive, cultuam e procuram exteriorizar a cultura com dança, com folclore. No centro do país. No centro do país. No centro do Estado. Exatamente. No centro do país e convivendo com os imigrantes alemães. E condimenta a formação. Mas é assim, a nossa formação no nosso Brasil é assim. Por isso que o Brasil é diferente. Por isso que o Brasil é diferente, gente. E a gente convive um do lado do outro aqui. É só você andar nas ruas do país que você vai ver. Exatamente. Então vamos tem que ser liberdade para todo mundo, né? Exato. Sem mimimi, como se chama hoje em dia, né? Qualquer coisa que o sujeito fala já vira um problema. E também a cena política, né? A gente está falando sobre política, sobre vereança. Você notou que nós não falamos o nome de um partido. Nós estamos falando sobre o processo político. O processo político, e eu até vou condimentar a tua colocação, Por favor. porque eu acho que nós não podemos, quando defendemos as bandeiras, os ideais municipalistas, pensar em partido político. Boa. Eu milito um único partido desde a juventude, mas convivo com todos, até porque eu presido uma entidade que é plural, alberga todas as siglas partidárias. Mas eu quero defender a política agora. Sim. A política é uma ciência, ela é cristalina, ela é escorreita, tá? E como tal, ela é límpida. Tá? Ela é necessária. Só que ela é abstrata. Sim. Ela precisa do homem, do ser humano, para ela se exteriorizar, se concretizar. Quando tem essas discrepâncias de conduta aí, porque a conduta humana ficou equivocada. Não a política. Não vamos confundir. O homem que se equivoca. Que se equivocou, que errou. Exatamente. E que tem que ser corrigido. Não o sistema, gente. Não a ciência. Não a ciência. Não vamos confundir as coisas, né? Porque o pessoal do jeito quer apagar tudo, quer quebrar tudo. Não é assim que funciona. Para a gente, já temos cerca de 5 minutos, presidente, só falar como é que as câmaras municipais podem se afiliar, né, a albergues e quais são as vantagens dessa afiliação, presidente? Nós temos a adesão, a afiliação, a gente tem até um assessor de relacionamento que visita as câmaras, né, difundindo assim, o objeto social da albergues, do seu estatuto. E, por termo de filiação, elas aderem e passam a fazer parte da entidade, até para aferir o direito de frequentar os seminários, os cursos técnicos, tudo com curso subsidiado, bem menores. Sim. Né? Porque a gente presta um serviço de treinamentos para as câmaras filiadas com um valor X, sim. Só que para as não filiadas um valor bem mais elevado. Sim. Né? Até para estimular a participação corporativa. Participação. Né? Porque a entidade só é forte se ela tiver um engajamento, corpo de filiados, um engajamento bastante forte para que as suas ações, as suas moções repercutam mais forte. Boa. Né? E uma moção que sai de uma Câmara, ela tem um peso. Quando ela sai de uma regional, tem 2 pesos. E aí, quando vem sistematizada para a sua entidade estadual, ela tem um peso muito maior, tem uma amplidão estadual. Né? E a gente recebe moções das regionais ou das câmaras, às vezes para caminhar para o governo do estado, para o governo federal, para os ministérios. A albergues é uma interlocução em defesa e representação do exercício da vereança com o objetivo de fortalecer e aparelhar mais. Então, essa interlocução o albergues faz para os vereadores. Que maravilha. A gente estava falando de Novo Cabrais, eu esqueci de perguntar quantos vereadores tem Novo Cabrais, 9. presidente? 9 vereadores. 9 Novo Cabrais. A gente já está se encaminhando para o final, já estamos caminhando para o final. Vou perguntar, então, sobre o festival aí também, que também nem tudo é só trabalho, né? Tem também uma promoção aí da cultura aqui do estado. Como é que funciona isso? Historicamente, a albergues criou a parte artística do vereador, que se equivale a esses festivais tradicionalistas que tem em várias regiões e municípios do estado. Eu reeditei, depois de uns anos, aí, por questões econômicas, a gente voltou a reeditar aí há pouco, o ano passado, e esse ano a gente realizou em dezembro, esse ano, 2025, vai ser em outubro, que os vereadores que têm vocação ou aptidão, ou até uns exercem profissionalmente, né, com conjuntos, com tudo, concorrendo com prêmios em dinheiro, prêmios em troféus, de todas as modalidades dos festivais, seja compositor, melhor melodia, melhor letra, melhor trova. Mas ele é realizado onde? Aqui em Porto Alegre, no CTG Estância da Zenha. Opa! Exato. É um lugar muito bacana. E os vereadores gostam disso, que eles ficam esperando. Mas não é só vereador de Porto Alegre, é de todo o estado. Todo o estado. Só pode participar, se inscrever, vereadores ou servidores ou assessores de câmaras. Perfeito. Tá? Só que não é só festa.
a gente aproveita quando tem um encontro estadual de vereadores em Porto Alegre, durante o dia, que é lá no Cindy Lojas ou na Yamu, ali no edifício Santa Cruz, ali na Rua dos Andradas, e durante esse encontro, 2 noites é o festival lá no CTG. Une uma coisa com a outra, Exatamente. Né? O útil ao agradável. Exatamente. Que maravilha. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, o presidente Silomar Garcia. Quero agradecer a sua participação aqui. Eu acho que o pessoal conheceu mais, né? Conheceu um pouco mais da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul e tenho convicção de que todo mundo ganha quando se fala na qualificação dos nossos vereadores, que tem uma função muito importante nas câmaras municipais, né? De fiscalizar, de orientar o Poder Executivo. Então, obrigado aí, parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação, presidente. Nós que agradecemos. Eu agradeço em nome da UVERJ, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, dessa oportunidade, né? Porque nós queremos atingir com mais presteza e mais eficiência os princípios da administração pública. É para isso que a UVERJ existe, para preparar e produzir mais civismo. Muito obrigado pela oportunidade. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. A semana que entra, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, a FAMURS, juntamente com todos os prefeitos do estado, estarão promovendo um grande encontro no Litoral Norte, denominada Assembleia Geral de Verão da entidade, reunindo ali os 497 municípios do estado. É importante estes eventos por conta justamente dos temas que serão tratados naquela oportunidade. Haverá um debate muito intenso acerca dos projetos do governo federal, as fontes de financiamento, né, desses projetos, dessas iniciativas que envolvem muitas áreas, propostas de regularização fundiária, que é sempre um problema crônico de todos os municípios, a questão do marco do saneamento, que 2033 é a previsão legal estabelecida para a universalização do atendimento nesta área, especialmente no esgotamento sanitário, pelo menos com 90% da área local atingida e beneficiando a população nesse percentual, e também outras matérias que envolvem principalmente a questão da reforma tributária. Esta matéria será trabalhada, né, pelo Dr. Matana, que também desenvolve um trabalho na Masper TV, e certamente será o objeto de muito interesse tal situação, porque, na verdade, a reforma tributária, que já está aprovada e entra em vigor a partir de agora, ela trará muitas alterações, especialmente na composição dos percentuais que envolvem ali as agregações em cima do imposto, tanto o imposto único como os demais tributos que serão canalizados para a União. Então, importante esses eventos para que tenhamos aí uma discussão. Muito bem. Obrigado também para você que está em casa nos acompanhando, tá bom? A gente vai seguir com a nossa programação. Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.